Fala, meus queridos, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui à nossa aula de redação 100% focada na redação da Guarda Municipal, Banca e BFC. Muito prazer, eu sou o professor Ari, o brabo da redação, e eu aceitei com muita honra, muita alegria o convite do Ser Aprovado para ministrar essa aula de redação para vocês, para falar tudo sobre a Banca e BFC. Tem muita coisa importante para você entender. Essa banca foge muito dos padrões convencionais aos quais vocês estão acostumados. É importante você fazer uma preparação de fato específica, orientada para a banca e BFC. E nós temos bastante experiência com essa banca. Vamos entregar para você muito conteúdo focado no edital da Guarda Municipal. Vale dizer, a redação da Guarda Municipal vale 20 pontos. E já te adianto, quem não fizer uma boa redação nessa prova vai ter poucas chances de ser aprovado. Pela quantidade de pontos que a redação vale e pelo nível de complexidade que é a redação da Banca e BFC, eu aposto que muita gente vai rodar nessa prova por conta da redação. Muita gente ainda acha que a redação da BFC é igual a Enem, é igual às outras bancas tradicionais, mas não é. Então nessa aula eu vou desmistificar tudo sobre a banca e BFC. Eu poderia aqui ficar falando 1 hora, 2 horas só sobre os critérios da banca no edital, sobre os critérios que estão lá no edital, mas esse não é o objetivo. O objetivo aqui hoje é mostrar para vocês qual é o perfil da banca. E isso independe de edital, independe de concurso. É o perfil da banca e BFC em redação, que é um perfil que vem acontecendo desde 2018. Então, eu tenho várias provas dos últimos anos que mostram que a banca não mudou o seu perfil. É um estilo de redação mais aberta, mais filosófica, mais às vezes subjetivo e que exige de fato do candidato um nível de cultura um pouco elevado, um pouco acima da média. Vou repetir, é um perfil de temas, e aí é importante você entender que a redação não é só sobre tema, não é só saber o tema, não é só ler notícias da atualidade. É muito mais do que isso. A banca, nos seus temas, nas suas redações, ela avalia muito o teu nível de cultura geral, de cultura sobre filosofia, sobre sociologia, um pensamento mais crítico e reflexivo. Então, o candidato que não consegue emplacar um pensamento crítico, reflexivo, problematizar as questões sociais, contemporâneas, políticas, econômicas, sociais, ele tem uma dificuldade muito grande de escrever uma redação da banca e BFC. Mas claro, para tudo tem um jeito. Nós vamos te mostrar o caminho, o passo a passo que você deve fazer para ir bem na redação da IBFC. Então vamos lá, deixa eu botar aqui na tela a primeira parte dos slides. Nós temos aí dois casos recentes, né? 2 provas recentes, que foram as provas da Polícia Penal do Acre e da Polícia Militar da Paraíba. Agora, este ano, 2023, agora no segundo semestre mesmo. Esses 2 concursos foram organizados pela Banca e BFC e tiveram redação. Então, nós temos aí uma referência muito recente e que, não foge do padrão nos últimos anos. A banca manteve o seu padrão nessas 2 últimas provas, o que me leva a crer que ela não vai mudar o padrão na prova da Guarda Municipal. Fiquem tranquilos em relação a isso, beleza? Então, daqui a pouco eu vou mostrar, mais para o final da aula, os temas que foram cobrados nas provas da Polícia Penal do Acre e na prova da PM Paraíba, beleza? Então vou mostrar daqui a pouco, vou inclusive mostrar uma redação escrita por 2 candidatos, né? Um candidato da Polícia Penal do Acre e um outro candidato da Polícia Militar da Paraíba, 2 redações que foram corrigidas pela Banca e BFC, e eu vou te mostrar aqui quais foram os critérios e como é que é o peso dessa banca na correção, beleza? Vou te mostrar aqui, por exemplo, um tema de uma prova da Polícia Militar do Estado da Bahia, lá em 2018. Aí você pode falar assim, professor, mas 2018 faz muito tempo, né? Lá se vão 5 anos, de lá para cá muita coisa mudou. Então a banca provavelmente mudou o perfil. Não, o perfil da Banca e BFC não mudou. Não mudou. Então você pode sim tomar como base os temas cobrados lá em 2018. Por exemplo, olha esse tema aqui, ó. O excesso de imagens e sua relação com a realidade. Professor, mas como assim? Que tema viajado, que loucura.
que negócio, eu não entendi nada, não sei nem o que falar sobre isso aí, eu não sei nem do que se trata. Eu leio isso aí e não consegui entender o que falar. Muito cuidado, gente. Redação não é sobre tema. Muita atenção. Redação é sobre a tua capacidade de se posicionar sobre o tema. Não é falar sobre o tema. Se você fala sobre o tema, você está fugindo da tipologia textual. Você está apenas informando. Seu texto está muito expositivo. Agora, quando você se posiciona a respeito do tema de forma crítica, autoral, emitindo um ponto de vista, aí sim você está indo ao encontro do que a banca quer. Tá. Então, por que eu estou dizendo para vocês que a banca IBFC ela acaba não dando muita chance para o candidato que tem pouca cultura geral? E quando eu falo cultura geral, é leituras filosóficas, conhecimento de mundo, uma visão crítica, reflexiva sobre o mundo. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, quando você lê aqui, o excesso de imagens e sua relação com a realidade, você não entende nada. Talvez, né? Talvez seja o seu caso. Por quê? Porque provavelmente você não fez as leituras, que são leituras básicas, são pensadores contemporâneos, são autores, filósofos, sociólogos, cientistas políticos que fizeram essas reflexões aqui. Que a partir do que eles escreveram, a partir do pensamento desses caras, ou dessas filósofas, enfim, dava para você entender o que é esse excesso de imagens e sua relação com a realidade. Então, o candidato que não se prepara do jeito certo, que não faz o passo a passo correto, ele chega numa prova como essa, da Polícia Militar da Bahia, para dizer isso, né? É uma prova da Polícia Militar da Bahia, e não sabe o que falar, porque ele não sabe o que a banca está querendo. Então, qual que é o pano de fundo desse tema aqui? Claro, você tinha que ler o texto motivador. Os textos motivadores, eles dão bastante direcionamentos, eles te dão um caminho, eles te dão muitos estímulos interessantes para que você comece a entender o que o recorte temático quer. Mas, aqui, nesse tema aqui, por exemplo, lá na nossa biblioteca do Brabo, nos nossos PDFs, tem algumas leituras que já seriam suficientes para você mandar bem nesse tema aqui e entender o que a banca quer. Uma delas é o livro A Sociedade do Espetáculo, de um cara chamado Guy Debord. Guy Debord. Então, lá no nosso método, tem pelo menos 2 aulas falando sobre isso. Por exemplo, tem uma aula em vídeo e tem um PDF falando sobre esse tema, e tem vários outros PDFs em que a gente direta ou indiretamente menciona esse repertório e conecta com o tema da atualidade que está sendo discutido. Mas vamos lá. Guy Debord. Claro, você não tem tempo para ler um livro desse, o livro é grande. Você não vai ter tempo para ler esse livro inteiro, você não vai ter disposição e às vezes até paciência para ler, porque são leituras um pouco densas, convenhamos, né? São livros que foram, esse livro aqui mesmo foi escrito na década de 60, mas é uma distopia, porque ele falava de questões que estão acontecendo agora. Ele criava um mundo imaginário naquela época, mas que hoje faz muito sentido o que está acontecendo, que hoje está ocorrendo. Então, é uma distopia. Mas o livro da Sociedade do Espetáculo, ele fala muito sobre a imagética, né? Como a nossa sociedade é mediada por imagens. Então, nossa sociedade é mediada por imagens. Como assim, professor? Que sociedade mediada por imagens é essa? Olha o nome do livro, Sociedade do Espetáculo. Concorda comigo que hoje em dia as pessoas estão muito interessadas e muito desejosas de tornar a sua própria vida um espetáculo? Então vai para o restaurante, faz vídeo, grava e grava indo para o restaurante, e grava comendo, e grava o prato, tira foto, enfim, faz tudo para tornar a cada experiência da sua vida um espetáculo. Que espetáculo é esse? Espetáculo nas redes sociais.
para mostrar para as outras pessoas que ela está indo para o restaurante, que ela está feliz, que ela está bem. Tem gente que acorda e já faz stories na cama, passa o dia inteiro fazendo stories do que está fazendo, na rua, é ridículo, né? Caminhando na rua, fazendo stories. Enfim, a pessoa vive naquele mundinho, é ela e o celular transformando a rotina num espetáculo. Aqui eu estou trazendo apenas um exemplo, para ilustrar como esse excesso de imagens, olha o tema, o excesso de imagens, olha essa busca, essa necessidade de gravar tudo, de filmar tudo, de tornar tudo público, tá dentro dessa lógica do que eu estou falando aqui. Inclusive o próprio texto motivador que fala aqui, uma Disneylândia mundial. Estamos sempre querendo tornar a sua vida um espetáculo. E muita gente, como já sabemos, vive uma vida de aparências. Tudo que está nas redes sociais é totalmente destoante, diferente do que de fato a pessoa vive na realidade. Então, é nessa lógica. Claro que aqui não vou fazer uma aula para falar sobre esse tema, para aprofundá-lo. Nós temos conteúdo para isso. Inclusive, aqui o Ser Aprovado vai disponibilizar para vocês, né, um curso direcionado com essas leituras aqui. Tá? Quem é aluno do Ser Aprovado vai ter acesso a esse material, com essas leituras, esses repertórios comentados, essas videoaulas, enfim. Mas você está entendendo que essa dica de repertório que eu te dei, ela já abre a tua mente para entender o que é esse excesso de imagens? Tá claro aí. Tem outro livro que também é um repertório comentado, que vai estar disponível para o pessoal da turma, que é o livro da Sociedade da Transparência. De um cara chamado Byung-Chul Han. Então, essas duas obras são a base, o sustentáculo, para você entender a filosofia, os valores, os conceitos que seriam necessários para que você, de forma crítica, argumentasse sobre esse tema aí, que caiu na prova da PM Bahia. Uma outra coisa importante que é fundamental que você entenda, você que vai fazer a prova da IBFC, não pode de forma alguma ir para essa prova achando que porque a prova é da Guarda Municipal, o tema da sua prova será sobre segurança pública. Historicamente, 90% das provas da IBFC em provas de carreiras policiais, polícia militar, polícia penal, enfim, 90% dos temas não tem qualquer relação com a atividade do cargo. Sempre são temas totalmente diferentes da atividade do cargo, do eixo temático relacionado ao cargo. Então, você vai fazer prova da Guarda Municipal e está esperando que caia um tema sobre segurança pública, esquece. As chances disso acontecer são bem pequenas, tomando apenas como base o histórico da banca. Então, a prova da Polícia Penal do Acre agora, nenhum dos dois temas foram cobrados lá, foi sobre segurança pública, nenhum foi sobre a atividade do cargo, que era o sistema carcerário. Prova da PM Paraíba, do mesmo jeito, não cobrou nada em relação à atividade do cargo. Prova da PM Bahia, nenhum dos temas foi sobre segurança pública. Então, muito cuidado, tá? Porque muita gente vai direcionar a preparação em leituras que são equivocadas, que não tem a ver com o perfil da banca. E aí é um erro de preparação que você deve evitar. Tudo bem? Então vamos lá. Olha o próximo tema aqui da lista. Também um tema que caiu na prova da PM Bahia. Por que eu estou dando vários temas de uma prova só? Porque na prova da PM Bahia, a banca oferece 3 propostas de temas para que o candidato escolha um. Então, nesse concurso, a banca deu 3 propostas e você poderia escolher um. E o tema 2 é a importância da arte na sociedade contemporânea. Tem o que falar, gente? Vocês estão entendendo que a banca IBFC, ela exige que você tenha cultura geral? Vou anotar de novo essa palavra. É muito importante. Ela exige... na verdade, não é nem que ela exige, né? Ela busca selecionar candidatos que possuem cultura geral. Tá?
tá? Um senso crítico aguçado, uma visão de mundo ampla, uma capacidade de entender as dinâmicas sociais, filosóficas, culturais, de que maneira nós estamos inseridos nesse mundo tão complexo, né? Tão cheio de mecanismos e engrenagens. Todas as decisões que nós tomamos, tá, são baseadas em filosofia também, em aspectos filosóficos, históricos, sociais também. Então a banca está perguntando qual a importância da arte na sociedade contemporânea. Então muita gente odeia a arte, muita gente odeia, né, exposição de quadros, odeia música clássica, odeia MPB, porque estão inseridos no mundo meio emburrecido, né? Desculpem a expressão, mas nós estamos submersos num mundo meio emburrecido, em que as músicas são descartáveis, né? Em que as composições, as letras estão cada vez mais apodrecidas, né? As expressões estão cada vez mais pobres, você não vê mais músicas que ganham a destaque e se perpetuam na história, como antigamente. Hoje as músicas têm prazo de validade, geralmente de 3, 4 semanas, e ninguém fala mais naquela música depois. A música que foi sucesso ano passado, ninguém mais lembra este ano. Então vocês conseguem entender que a banca está querendo falar de uma arte que não é essa arte comercializável que a gente consome hoje o tempo inteiro nas redes sociais, no YouTube, no TikTok, no Spotify. É uma arte de verdade. É a cultura clássica, é a poesia, é a pintura, tá? Enfim, é o crochê, é a arte de forma geral. E não é a arte como um produto. Então também dava para ter usado um repertório chamado Indústria Cultural, também é um repertório que está comentado no material de vocês, da turma específica da Guarda Municipal aqui do Ser Aprovado. O conceito de indústria cultural também tem 2 conteúdos lá sobre esse repertório, que é um conteúdo em vídeo e um conteúdo em PDF, além de outras discussões ao longo de outros temas. Então, é sobre isso que a banca estava falando aqui. Então, vamos lá, continuando aqui, minha gente. Então, simbora. Então, a gente precisa entender esses aspectos, porque de nada adianta eu ficar falando aqui sobre o edital. O edital fala isso. A redação é de 20 linhas. Não importa. O que vocês precisam agora é entender o perfil da banca. Porque se vocês tomarem um rumo diferente desse aqui que eu estou dizendo para vocês, um caminho diferente, vocês vão rodar na redação. Porque de nada adianta dominar, né, a maioria dos temas, ler um monte de notícias. Inclusive, nem recomendo você ficar lendo notícias de atualidade, porque não é isso que a banca quer. A banca quer uma visão muito mais social e cultural. E notícia de atualidade vai falar sobre questões pontuais, sobre fatos pontuais. E a banca não cobra fatos pontuais na redação. Olha aí que eu acabei de mostrar para vocês. Primeiro tema, o excesso de imagens e sua relação com a realidade. Segundo tema, a importância da arte na sociedade contemporânea. Olha o terceiro tema. Esse aqui já foi, né? Também cobrado na prova da PM Bahia. Olha esse tema aqui, o cuidado com o corpo e com a mente e sua relação com o trabalho. Olha como a banca vai costurando coisas pouco prováveis de você imaginar que possa cair numa redação. Então tem muita gente que está preocupada demais em adivinhar o tema, aposta de tema, chute de tema, qual a sua aposta de tema, quais os temas prováveis, e esquece que a banca IBFC ela é muito aberta. Olha esse tema, o cuidado com o corpo e com a mente e sua relação com o trabalho. Então, de que maneira o mundo contemporâneo tem forçado que nós estejamos muito mais performáticos no ambiente de trabalho, que a gente possa produzir mais, que a gente dê mais dinheiro para a nossa empresa, que a gente lucre mais, que a gente atinja metas, às vezes, inalcançáveis. E, às vezes, a gente está tão preocupado em atingir esse nível de performance tão alto, e esquece de cuidar do nosso corpo e da nossa mente. E aí surgem problemas de ordem psicológica, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, burnout. Consegue entender como a dimensão do trabalho também está relacionada com a dimensão do não trabalho?
o quanto que a gente dedica para descansar, para ter ócio, o ócio contemplativo, para estar com a nossa família, para não levar trabalho para casa. E claro que a partir disso surgem inúmeras discussões contemporâneas, inclusive também estão discutidas no material de vocês do curso do Ser Aprovado. Mas você consegue entender que a banca está procurando selecionar de fato candidatos que não estão apenas preocupados em decorar frases prontas, decorar citações de filósofos. Ela está preocupada em selecionar candidatos que de fato compreendam o pensamento contemporâneo. Tá? Outro tema aqui, ó, muito interessante, ó. Esse tema que foi cobrado na prova do TJ Pernambuco. Inclusive, não muda muito em relação ao que nós já mostramos aqui, ó. TJ Pernambuco. Ó, qual o espaço da verdade nas relações interpessoais na sociedade contemporânea? Então, a banca faz um tema interrogativo e todo tema interrogativo exige uma resposta, ou seja, você deveria se posicionar respondendo essa pergunta. Qual o espaço da verdade? Então, a banca está falando aqui de um ambiente que nós vivemos hoje, da desinformação, da infodemia, né? Uma epidemia de desinformação, de uma sociedade que é analfabeta digital, que não consegue diferenciar o que é verdade e o que é de mentira, por falta de conhecimento prévio, por falta de posturas ativas, de checagem, de verificação e até de fazer uma análise crítica sobre o que está lendo. Recentemente eu vi um vídeo engraçado, né? Essa história. Eu vi um vídeo, tipo assim, na internet, alguém teve a brilhante ideia de botar dipirona dentro da gasolina da moto, do carro, e começou a fazer um vídeo, fez um vídeo dizendo que colocar dipirona dentro do combustível da gasolina aumentava o desempenho do carro. Assim, diminua o consumo do seu carro colocando dipirona dentro do combustível. E muita gente começou a fazer aquilo, começou a fazer essa merda. Começou a colocar dipirona dentro da gasolina. Cara, tipo assim, uma coisa óbvia. Quem teve noções básicas de química vai saber que isso não é possível. E aí, algum professor de química teve que fazer um vídeo para desfazer essa mentira. Só que veja, a desinformação chega muito mais longe do que a informação. A informação do professor, né, e mostrando que aquilo ali não é verdade, que vai trazer, pelo contrário, vai trazer dano para o seu veículo, demora muito mais tempo a chegar. As pessoas não estão interessadas em receber informação. O brasileiro está interessado em receber desinformação, sensacionalismo. Tudo que é sensacionalismo vende mais, chega mais longe. Então, consegue entender que qual que é o espaço da verdade nas relações sociais contemporâneas hoje? Enfim, então a banca está fazendo você pensar, a banca está fazendo você sair de uma zona de conforto intelectual e se enveredar nesse mundo do pensamento crítico. Eu acho muito legal isso, é muito legal mesmo. E aí alguém pode me perguntar assim, professor, mas é a prova de nível médio, sei lá, minha prova de nível médio, será que isso vai afetar o tema da redação? Não muda nada, não muda absolutamente nada. O tema da redação não tem nada a ver com o cargo. Até agora eu mostrei a prova da PM Bahia, na época era nível médio, e foram aqueles temas ali. Essa prova que eu mostrei agora, nível médio, TJ Pernambuco, técnico do TJ Pernambuco, nível médio. Então não é porque o cargo é nível médio que o tema vai ser mais simples que o outro, não. Não tem essa diferenciação na banca IBFC, beleza? E aí eu vou colocar esse material também depois para vocês, tá? Mas, olha só, esse tema aqui, ó, efeitos das redes sociais na realidade, né? Quais as consequências, né, das redes sociais na nossa vida? Efeitos, ó, olha a palavra-chave. Né? Então você consegue entender também que já dá para perceber um padrão. A banca IBFC ela gosta de cobrar temas sobre comunicação, tecnologia, redes sociais, exposição na internet. E quando eu falo em redes sociais, eu posso lembrar, ó, de exposição, né?
exposição nas redes, como nós voluntariamente nos expomos, mostramos a nossa rotina, abrimos mão da nossa privacidade para viver o mundo, né, esse mundo do espetáculo, né, de monetizar a nossa rotina, de criar uma imagem que nem sempre é verdadeira, né, enfim. Então a banca tem essa predileção aí, cobra muitos temas sobre isso, beleza? A banca gosta de cobrar também muitos temas sobre cooperação, né? A diferença é como inserir, né, a cooperação nas relações sociais em um momento em que se valoriza tanto a competição. Então a banca gosta muito de questionar e trazer temas relacionados a essa busca pela solidariedade, pela cooperação, né, pela ajuda mútua. As pessoas precisam se ajudar, já que nós vivemos no mundo individualista, no mundo em que cada um por si, Deus por todos, cada um está buscando o seu. Temos que repensar a nossa forma de viver em sociedade, né? Tá, a gente está vivendo tanto no automático, é só o meu, tá, e os outros? E a cooperação? Né? E a solidariedade? É só no Natal? Né? Agora está chegando Natal. É só no Natal mesmo que a gente pensa nessas coisas? Ou devemos pensar o ano inteiro? Porque a gente vê, o que mais vê agora é a gente entregando cesta básica, né? Fazendo vídeo para mostrar que está entregando cesta básica, né? Então essa história do espetáculo, transforma isso no espetáculo. Mas e o resto do ano? Quantas vezes você fez isso durante o ano? Quantas vezes você doou cesta básica, né, durante o ano? Ou você está preocupado agora só em mostrar e ganhar likes e ganhar seguidores por causa disso? Então temos que pensar sobre isso, tá? Agora vamos aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, né, o tema que foi cobrado aqui na prova recente da PM Paraíba, tá? O tema da PM Paraíba agora em 2023, tá? Eu não vou ler os textos motivadores, apesar de ser importante lê-los, né? Mas eu vou direto ao ponto. Mas antes, né, eu preciso dar um recadinho para vocês. Inclusive o Matheus Santos vai entrar agora na live para dar um recado para vocês, mandar um aviso para vocês muito importante. Então, Matheusão, meu amigo, meu querido irmão, manda seu recado para a galera. Em 1, 2, 3, manda seu recado, irmão. Olá, futuro guarda municipal, você que quer ser aprovado nesse concurso, né? Mais de 200 vagas ali com certeza, porque você vai ter sua redação corrigida, você vai participar do TAF. Realmente, você que quer ser aprovado, eu tenho um recado muito importante para você. O nosso projeto aqui do Ser Aprovado, voltado para a Guarda Municipal, está incrível. Eu quero te mostrar aqui na tela do computador o que você vai poder ter para ter a sua transformação, para você estudar em alto nível, para você chegar na prova sendo um candidato competitivo. Infelizmente, muitas pessoas acham que estudar para concursos públicos é simplesmente sentar a bunda na cadeira e estudar. E, na verdade, pessoal, não é bem assim. Você precisa ter as estratégias corretas, as técnicas corretas, saber quais os materiais de fato estudar, qual assunto é mais importante. Você deve assistir videoaula, ler PDF, ou de repente esses materiais eles se complementam. Professor, quais são as disciplinas que eu devo valorizar, dar aquele valor, sabe, dar maior peso nos meus estudos? E a redação. A redação é algo importantíssimo, então você precisa entender essas estratégias, né? E aqui no Ser Aprovado, a gente oferece o nosso pacote, o nosso projeto da Guarda Municipal, para que você tenha as melhores aulas, as aulas que vão realmente fazer você acertar questões. Afinal, passa em concurso público, primeiro, quem acerta muitas questões, o maior número de questões, né? Só que não é simplesmente acertar no sentido quantitativo. Você precisa dar qualidade, porque nós temos disciplinas que têm um peso maior, disciplinas que valem mais pontos do que outras. Um exemplo disso, se você analisar o edital da Guarda Municipal, você vai perceber que os conhecimentos gerais, por exemplo, é praticamente a mesma pontuação da prova de redação sozinha. Então, você precisa estudar a redação com certa afinidade, você precisa estudar a redação realmente de forma segura, então nós oferecemos isso aqui tudo dentro do nosso projeto. Aqui no nosso projeto da Guarda Municipal, olha só o que você vai encontrar. Primeiro, a parte do guia do aluno. Por quê? Antes mesmo de você partir aqui para as aulas, videoaulas, PDFs, você precisa ter essa noção. Você precisa ter acesso aqui ao guia do aluno. O que é esse guia do aluno, professor? O guia do aluno é uma ferramenta, um material que a gente entrega aqui, para que o nosso aluno ele possa ter acesso ao edital, tá? Todo o edital de forma verticalizada aqui, e a aula que é correspondente
a esse assunto. Então, quando você acessa a nossa plataforma, você não vai ficar perdido, porque você vai olhar, poxa, eu tenho esses tópicos para estudar no meu edital, isso aqui realmente faz a diferença, você saber o que cai na sua prova, o que não cai, e com base nesses assuntos que estão aqui nesse edital, eu tenho essas aulas que são correspondentes. Então, dessa forma, você vai ter uma jogada de estratégia aqui, porque você vai estudar somente aquilo que realmente você está tendo mais dificuldade, aquilo que tem maior peso na sua prova, você vai estudar aquilo que tem maior recorrência, para que você consiga, então, avançar nos conteúdos. Então, se você visualizar esse guia do aluno, todo o nosso edital verticalizado está aqui com as atualizações. Então, todas as aulas que estão sendo gravadas, por exemplo, a atualização pós-edital, elas vão ser atualizadas, inclusive, no seu guia do aluno, para que você possa dar prosseguimento no seu estudo, tá? Então, isso aqui é uma excelente ferramenta que vai te auxiliar nessa reta final. Além de que você tem também aqui o que eu chamo de guia da aprovação, tá? O guia da aprovação é um material em PDF que eu preparei, com um conteúdo voltado para você saber tudo sobre o edital, ter um cronograma de rotina, para que você também tenha acesso a tudo que você precisa saber sobre o edital de forma mais rápida, de forma mais estratégica, tá bom? E você também vai ter aqui, ó, um quadro de rotina, tá? Esse quadro de rotina aqui é uma planilha Excel, eu já baixei aqui para que você possa ter acesso. Então, aqui nós temos essa planilha em Excel, nós temos o guia do aluno, como eu mostrei. Nós temos o plano de estudos, que é um ciclo de estudos que você vai ter acesso, inclusive, à minha aula explicando aqui como fazer esse plano de estudos, como ter esse ciclo de estudos. Então, você vai encontrar a parte estratégica da coisa, as técnicas, né? Poxa, os bizus para que você estude em alto nível, né? Você não é um concurseiro júnior, você vai aprender a ser um concurseiro de alto nível aqui com a gente. Além do edital verticalizado, que é para você fazer as suas devidas marcações, tá bom? Então, olha só, deixa eu só mostrar aqui como é que funciona o quadro de rotina, para que vocês também possam ver essa planilha que vocês vão ter também acesso aqui, que é o nosso quadro de rotina. Então, são PDFs que você vai encontrar, Excel, planilhas Excel, para que você possa elevar o seu nível de estudo. Esses materiais já estão inclusos tudo dentro do pacote. Isso só quer dizer que eu vou comprar o curso e eu vou ter acesso a esses materiais, essas orientações aqui, praticamente uma mentoria? Sim, você vai ter acesso, tá? E aí você vai ter, obviamente, aqui os nossos encontros, tá? As nossas aulas, né? Todo o pacote completo, tudo que você precisa aqui, ó. Direito Penal com o professor Ivo Martins, afinal, essa veio uma prova bem técnica para vocês, tá bom? Para que você possa estudar em alto nível. Nós temos aqui toda a parte de direito penal, processo penal com o professor Fernando. Então, nós temos aqui, vamos encontrar a parte de inquérito policial aqui. Você tem, inclusive, a aula, o material em PDF. Você vai ter a videoaula do professor. Você vai ter o material em PDF. Você pode baixar o PDF para você estudar, para você fazer sua marcação, fazer os seus grifos. Então, tudo isso disponibilizado aqui para você, e toda a parte de legislação específica, né, atualizada, professor Ivo Martins, que gravou toda a parte de estatuto aqui da Guarda Municipal. O curso já está completo para que você só chegue e sente, tá bom? E olha só, gente, o que nós vamos estar entregando para você como um bônus, tá? Quem adquirir o nosso projeto, beleza? As primeiras pessoas aí que adquiriram o nosso projeto aqui, que nós estamos liberando esse módulo, tá? Nós vamos fazer a liberação do módulo de redação com o professor Ari. Isso mesmo, mostrando os repertórios, mostrando ali tudo que você precisa, modelos de redação, para que você arrebente da sua prova da Banca IBFC, dessa prova do concurso da Guarda Municipal. Então, cara, é uma excelente oportunidade, porque você vai levar estudo para a prova objetiva, né? Toda a parte da prova objetiva, conhecimentos gerais, conhecimentos específicos. Você vai levar o guia do aluno, edital verticalizado, quadro de rotina, uma aula minha sobre estratégias de estudo, uma planilha de Excel te mostrando um ciclo de estudos para você estudar direcionado, e além de ter acesso ao nosso módulo, né, de redação com o professor Ari, te mostrando como fazer a sua redação e arrebentar nessa prova, tá bom, gente? Você só não vai poder fazer um TAF para você, nem um TAF e nem a prova objetiva lá para você em redação, mas nós vamos te entregar todo o caminho das pedras, tá? Agora sim, gente, não perde tempo, tá? Professor, eu estou começando do zero, esse curso é para você. Professor, já estou no nível intermediário, é para você. Avançado, é para você, cara. Sempre dá tempo, tá? Pessoal, professor, vai dar tempo, cara, você precisa começar. Você precisa estar no meio do bolo dos aprovados. Por quê? Tem TAF, tem redação, tem outras coisas que podem eliminar muitas pessoas. E se você fizer ali a sua parte, se você der o seu melhor, você vai ter condições plenas de ser aprovado. Tá bom, gente? Então é isso. Espero que tenham curtido esse vídeo aí. Espero que esse vídeo possa fazer a diferença na vida de vocês e esse projeto também. Tamo junto. Aguardo vocês dentro da nossa plataforma de alunos. Bora vencer. Valeu!
Então, beleza, recado dado aí do Matheus. Então, sigam a recomendação do cara, que ele sabe, ele entende, e ele vai mostrar para vocês o melhor caminho para aprovação, beleza? Então, olha só, continuando aqui na nossa aula, ó, o tema da PM Paraíba, da Banca IBFC, foi esse aqui, ó. A banca traz os textos motivadores e fala o seguinte: ó, as redes sociais fazem parte da vida contemporânea e vem provocando constantes debates e encaminhamentos, inclusive legais. Com a câmera de um celular, o indivíduo tem acesso não só à sua imagem, olha a palavra imagem aparecendo, né, de novo, mas também a uma infinidade de outras que passam a estar sob seu controle. Nesse sentido, com base nos textos motivadores e em seu conhecimento de mundo, produza em linguagem formal um texto dissertativo argumentativo que possui entre 15 e 30 linhas sobre o seguinte tema: os limites acerca da exposição do outro nas redes sociais. Então, olha só, lembra que eu falei? A banca gosta de cobrar temáticas relacionadas a redes sociais, né? Privacidade, comunicação, tecnologia. E eu já dei aquela deixa lá, ó, fica ligado, tem um padrão aqui acontecendo. E isso se repetiu na prova. Só que aqui a banca fala não da exposição, da sua exposição, né? Esse narcisismo que no qual nós vivemos hoje. Não é sobre esse narcisismo tão exacerbado, comum na sociedade. É sobre a exposição do outro, tá? Quais são os limites? Ó, os limites, a palavra-chave, ó, limites acerca da exposição do outro nas redes sociais. Então, não é só pegar a imagem, também é pegar a imagem de alguém, expor, né? Compartilhar um vídeo de alguém sofrendo algum abuso, sendo vítima de um constrangimento, sei lá, temos essa mania. Recentemente, houve aí o vazamento de fotos, né, da Marília Mendonça, né? Ela lá no necrotério, o corpo dela no necrotério, alguém fez as imagens e vazou. Então, consegue entender? Essa exposição do outro, quais são os limites, né? Nós estamos realmente preparados para isso? Então, o tema é esse. Agora eu vou mostrar uma redação escrita a partir desse tema. Eu vou fazendo aqui as análises, as ponderações, tá? Em relação ao que o aluno escreveu, para que você veja mais ou menos o que a banca deu aqui. Inclusive, nessa redação, o candidato tirou apenas 15 pontos de 20. Ou seja, eram 20 pontos, ele tirou só 15, 5 pontos que fizeram muita falta. Ele perdeu, acho que foram 280 posições do concurso só porque fez apenas 15 pontos de 20. Então, ele me mandou: professor, eu perdi 200 na classificação inicial, na prova objetiva, eu estava na posição, quando saiu a redação, eu perdi 280 posições, porque fez apenas 15 de 20 na redação. Aí você pode falar assim: professor, mas a nota é boa, 15 de 20. É razoável, mas não é suficiente para você ser um candidato competitivo. Veja, ele perdeu quase 300 posições só porque perdeu 5 pontos na redação, porque não fez mais 5 pontos. Se ele tivesse feito mais 5 pontos, ele teria mantido a posição dele, né? E ele saiu das vagas, ele estava ali numa posição dentro das vagas com a nota da objetiva, mas quando saiu a redação, ele vai para fora das vagas. Então, dá para entender como que a redação é importante? Então, muita atenção aqui. Vamos lá. Então, vamos lá. A rede social é uma área que permite o compartilhamento de informações. Esse mundo virtual, em constante desenvolvimento, acaba causando um enorme atrito na sociedade, uma vez que também é utilizada para disseminar informações falsas e proibidas. Desse modo, medidas devem ser tomadas para que sejam implantados limites acerca da exposição do outro nas redes sociais. Veja, o aluno não falou muita coisa, né? Apesar de ele ter mencionado aí o tema, né? Ele mencionou aqui o tema no final, ele fala de notícias falsas, né? Informações proibidas, tá, mas o que tem a ver com o tema? Limites da exposição do outro nas redes sociais, né? Ele enrola da linha 1 até a linha 6, falando um monte de coisas sem sentido, de senso comum, inclusive, né? Frases soltas,
para não falar nada. Então ele perdeu 6 linhas da redação dele para não falar nada, tá? Então mude isso, né? Seja objetivo na sua redação, seja direto ao ponto. E aí é um sinal do aluno que não entendeu a estrutura da redação. Eu sempre falo, redação é lógica, não é inspiração, não é talento. É lógica. Se você entende a estrutura, o passo a passo, o que colocar na primeira linha, o que colocar na terceira linha, o que colocar no terceiro período, show, você voa. E o aluno que não entendeu, ele só foi enchendo linguiça, para não falar nada. Qual que é a tese do aluno aqui? Não tem tese. Eu não encontrei tese aqui, não encontrei argumentos. Então o texto já começa ruim. Ele gastou aí quase 8 linhas da redação para não falar absolutamente nada, para não demarcar o projeto de texto que é a tese dos argumentos. Mas vamos lá, vamos ler aqui para a gente ver. Inclusive eu achei até que a banca deu uma nota muito, muito melhor do que ele merecia. Mas está tudo certo. Aqui é só um julgamento técnico, porque a gente só aprende assim com alguém mostrando que está errado. Se eu tiver aqui só para dizer que está bom, para passar a mão na cabeça das pessoas, as pessoas vão, né? Não faz sentido, né? Melhor ficar deitado dormindo. Vamos lá. Então aí, ó, linha 9 aqui, ó. Primeiramente, inclusive o aluno comete um erro, ó, de ficar marcando aqui, ó, tem várias bolinhas, né? Isso pode prejudicar o texto, né? Primeiramente, é imprescindível aumentar a rigorosidade das penas aplicadas a esse crime. Que crime, né? Que crime? A esse crime, está se referindo a qual crime? A esse é um pronome relativo. Mas que crime, né? Mudando, se for possível, a pena de detenção para reclusão. Mas que crime, né? Não está claro, não tem coerência isso aqui. Aí, dessa forma, o indivíduo pensaria 2 vezes antes de cometer o delito. Que delito? Expor o outro é delito? Não sei em que medida, né? Não está claro. Que viola o direito da honra e da imagem da pessoa previsto na Constituição Federal. Então, veja, o texto muito ruim, muito expositivo. Ele fala de coisas que ele não mencionou antes. Né? Muito genérico. Tá, que crime, que delito. Ele fala da exposição do outro, mas em nenhum momento se diz que expor o outro é crime. Claro, que existe o crime lá de você... sei lá, gravar, não sei o nome do tipo penal, mas sei lá, você gravou a cena de alguém no trânsito, sei lá, sofreu um acidente, você gravou e não ofereceu ajuda, é uma omissão de socorro. Mas ele não menciona isso aqui, então tá bem genérico, então tomem cuidado com o texto genérico. E além disso, ele só faz afirmações sobre o tema, ele não problematiza o tema. Repito, a banca foi muito boazinha com esse candidato aqui, deu 15 de 20, era para ter dado aí no máximo 10 pontos. Né? Ele só faz afirmações sobre o tema. Ele não traz a opinião dele de forma crítica, reflexiva. Tá? Aí, posteriormente, linha 16. Ó. Dispositivos de alta tecnologia deveriam ser aplicados para identificar e combater os infratores. Que infratores? Nesse sentido, métodos de reconhecimento de IP automáticos e câmeras de identificação facial, como adotados na China, seriam de grande eficácia nesse cenário. Que cenário? Está tudo muito genérico, muito abstrato, né? Então, muito cuidado, que talvez a banca, né, você teve sorte de pegar um examinador aqui bem bom leve. Outra coisa que eu vejo com muita clareza aqui, o aluno dá mais ênfase na introdução e na conclusão. Olha quantas linhas tem na introdução. Tem quase 8 lá na introdução, né? Daí a conclusão dele tem quantas linhas aqui, ó? A conclusão tem também quase 8. Então, das 30 linhas, mais da metade da redação foi só sobre introdução e conclusão. Eu acredito que é muito mais importante você dar uma ênfase maior, dar mais espaço para o desenvolvimento. Desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, e não tanta importância com a introdução e conclusão. Então aqui, de fato, tem um problema. Aí ele continua aqui, ó. Por fim, ó, cabe salientar que configura crime a calúnia e a difamação, sendo inviolável a intimidade privada, a honra e a imagem da pessoa, conforme o Código Penal e o artigo 5º da Constituição Federal de 88, respectivamente. Assim, com essas medidas adotadas, consequentemente, os números desse delito, desse delito que, cara, né, poderão diminuir e as pessoas possuiriam
sua intimidade privada. Então, veja, muito tangenciamento do tema também, né? O tema é os limites da exposição do outro nas redes sociais, tá? Então, de fato, a banca foi muito boazinha. Já peguei outra redação, não é o caso de mostrar agora, né? Não dá tempo, mas eu peguei outra redação desse concurso que o candidato fez uma redação muito melhor do que essa e tirou uma nota igual a essa. Então, é importante tomar cuidado e fazer uma redação realmente em alto nível para garantir que seu texto vai ter uma nota boa, né? Então, na minha opinião, tá bem ruim a redação, mas pode melhorar. A gente está aqui para melhorar mesmo. O aluno está evoluindo, todos estamos evoluindo, né? Mas esse caso aqui foi bem atípico, tá? Agora aqui, por exemplo, ó, esse tema aqui foi o tema da prova lá da PM Paraíba. Não, da Polícia Penal do Acre. Olha só como a banca não foge do padrão que eu falei para vocês de temas mais filosóficos. Ó. As relações entre o individual e o social na busca contemporânea pela felicidade. E aí? Prova da Polícia Penal do Acre. Então, o candidato chega lá preparado para um tema de sistema carcerário, vai cair sobre penas alternativas, sobre superpopulação, superlotação dos presídios e tal, e cai isso aqui, as relações entre o individual e o social na busca contemporânea pela felicidade. E aí, muito cuidado mesmo, tá? Agora vamos lá. Vamos lendo aqui, essa redação tirou apenas, foram 6 pontos de 10. Tá? Isso aqui é correção da banca, tá? Não é minha, não. Vamos lá. A busca pela felicidade é... Ó, não separa, né? Sujeito do seu complemento, ó. Sujeito do verbo, na verdade. O verbo ser, né? O é o verbo ser. A busca pela felicidade é... Ele botou uma vírgula aqui, não separa isso aqui, né? É, sem dúvidas, o principal pódio, né, na qual todos desejam alcançar. Pódio é masculino, o pódio. Então não seria na qual, é no qual, ou o qual, ao principal pódio ao qual todos desejam alcançar, né? Onde muitos ainda não encontraram aquilo que procura, né? Então bem confuso, né? Bem confuso mesmo. Vamos lá. Uma das principais causas está associada a craseado, né? A renda pessoal, que obviamente trará dificuldades no convívio pessoal e social. A infelicidade também pode ser um reflexo de pouca socialização de diferentes culturas, onde muitas pessoas, esse onde só pode ser utilizado quando você se refere a lugar físico, né? Lugar físico, onde, né? Então tá errado aqui também esse onde muitas pessoas estariam de mente fechada para tudo que está fora de seu alcance. Não entendi nada, mas tudo bem, né? Tá bem confuso, né? Não tem uma marcação clara do que é tese, do que são argumentos. Veja, aí ó, o aluno já começa o segundo parágrafo sem um elemento coesivo, ó, né? Sem um elemento de coesão, amarrando as ideias, amarrando os parágrafos. A falta de renda está ligada diretamente ao emprego e deve ser uma das principais causas do não encontro da felicidade entre os países de economia mais baixa. Um pai de família de condições extremas de pobreza, também não tem essa vírgula, né? Precisa de recursos para o sustento de sua família e, ao mesmo tempo, prestigiar melhores condições futuras para os seus filhos e descendentes. Hoje, no Brasil, especificamente nas periferias, encontradas em todo o país, são encontrados casos de falta de renda e emprego. Então, bem ruim, bem superficial a argumentação, é bem de senso comum mesmo, totalmente fora do que a gente espera de um texto dissertativo argumentativo, que exige argumentação bem desenvolvida, né? Argumentos realmente que justifiquem o ponto de vista, e além de tudo, um texto organizado, né? Então, faltou o mínimo de organização, de estrutura nesse texto, né?
E aí, ó, ele traz agora um outro parágrafo, que seria um segundo argumento. Olha o tamanho do parágrafo. Dá 15, 16, 17, 3 linhas. Não existe um parágrafo de 3 linhas, né? Isso aqui é um parágrafo embrionário, uma ideia embrionária. Então, o aluno não entendeu a lógica da redação. Como é que você faz um parágrafo de 3 linhas? Não faz sentido algum, né? Isso pensando num parágrafo de argumentação, né? Mas vamos lá. A decadência da socialização, de novo, começa o parágrafo sem elemento coesivo. A decadência de socialização das culturas existentes em um país contribui tanto no contexto social quanto no contexto individual. Na busca diversa da felicidade. Também não entendi nada que ele falou aqui. Bem perdido, né? As coisas não se conectam, mas está tudo bem. A ideia aqui é melhorar, não é punir o aluno, não é julgar ninguém, é apenas fazer um feedback. Né? Eu fico pensando assim, como é que a pessoa, né, gasta dinheiro com inscrição, compra curso, às vezes viaja para fazer uma prova, sem saber fazer uma redação. Sabe que a redação vale lá 20 pontos, 30 pontos, e vai fazer uma prova sem saber fazer a redação. Não faz sentido algum, na minha opinião, na minha cabeça. Claro, cada um tem sua vida, cada um tem seu jeito. Mas você precisa colocar como prioridade as coisas que são prioridade. Né? E aqui está bem claro, nessas duas redações, que os alunos não estudaram redação. Eles não fizeram uma base, não fizeram uma preparação. Eles chegaram lá e escreveram de qualquer jeito, do jeito que dava. E aí, né, o primeiro caso lá, o aluno perdeu 280 posições, e no segundo caso, o aluno tirou só 6 de 10. Né? Também acho que a nota foi até boa, né? 6 de 10 para essa redação aqui, achei boa. Mas vamos lá. Portanto, né, para a problemática da renda e falta de emprego, o Poder Legislativo pode criar projeto de lei para um aumento considerado em benefícios sociais, como a Bolsa Família, incluindo, enfim, não tem nada a ver, gente. O tema é as relações entre o social e o individual, na busca contemporânea pela felicidade. Não tem nada a ver com o que ele está falando aqui, tá? O que a banca está querendo dizer é o seguinte, ó, em que medida a nossa felicidade, essa felicidade individual, nessa busca contemporânea pela felicidade, necessita que o coletivo, o social esteja em equilíbrio. Por exemplo, não adianta nada eu estar feliz, como é que eu vou usufruir da minha felicidade, das minhas conquistas, dos meus ganhos, se eu estou vivendo num mundo com guerra, se eu estou vivendo num mundo com desigualdade social, se eu estou vivendo um mundo com muita violência, com exploração, entende? Não faz sentido. Então é essa relação que a banca mostra, a relação entre o individual e o social, nessa busca pela felicidade. A banca quer dizer que não existe felicidade individual se o equilíbrio social não existe. Se não há um equilíbrio social, não é possível usufruir e conquistar a felicidade se o mundo está um caos desequilibrado. Então, o aluno não retoma essa discussão na redação. Ele só fica enchendo linguiça, fazendo afirmações e mais afirmações que no fim, não chegam a lugar algum. Outra coisa, o aluno na conclusão utiliza a estrutura do Enem, de uma conclusão com proposta de intervenção. Concurso público não é Enem, entenda isso. A conclusão de concurso público não é igual ao Enem. Na verdade, a redação de concurso público é quase toda diferente de Enem. Então você precisa fazer uma preparação com base na banca e BFC e não com base no Enem. E aí você percebe que o aluno deixa aqui, ó, das linhas 24 até a 30 em branco. Ou seja, é uma demonstração clara de que ele não tem conteúdo para preencher as 6 linhas aí. Então você precisa estudar redação, porque talvez você hoje ainda esteja nesse nível aqui de escrever desse jeito. Mas dá para aprender, dá para melhorar e você precisa melhorar. Porque sem essa evolução na redação, sem esse treino, essa prática, e acima de tudo, entender primeiro a teoria da redação, a estrutura da redação. Antes de escrever, você precisa entender a teoria. Então, primeiro você entende a teoria, depois você faz as leituras que são necessárias, depois você vai para a escrita, para a prática. Então, não salta etapas, não começa já escrevendo. Porque quando você for escrever uma redação sem entender a teoria, a estrutura, você não vai saber o que escrever. Você vai chegar lá, então eu vou tentar começar a redação agora, mas não sei o que escrever, porque você não entendeu ainda o game, você não entendeu a estrutura ainda. Como é que você vai escrever uma coisa que você não domina? Você não entendeu antes o básico, o passo a passo, o caminho. Então vai por mim.
esse é o melhor caminho para você sair do zero em redação. Então, galera, é isso. Essa foi a nossa aula. Espero que você tenha entendido aí mais ou menos o perfil da banca IBFC. E lá no curso, né, do Ser Aprovado, curso específico de redação, a gente vai entregar muito mais um curso teórico completo, os temas comentados, as aulas em vídeo, as correções também, caso você tenha direito à correção, caso seu curso tenha correção, nós vamos entregar correções para quem tem curso com correção, tá? Que eu acho pouco provável que tenha, porque as vagas estão sempre lotadas aqui no nosso curso. Mas aproveite o que tem de material teórico, que vai te ajudar muito, porque as leituras são essenciais. Então, muito mais importante do que escrever redação agora é ler mais. São as leituras, tá bom? Então, galera, forte abraço, muito obrigado pela oportunidade.